Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. E se eu te dissesse que existem projeções colocando o XRP a 100, a 1000 ou até 10 mil dólares por unidade? Só de ouvir esses números, muita gente já riria, chamaria de exagero ou fantasia. Mas o que realmente é preciso acontecer para o XRP chegar a tais patamares de preço? Porque é justamente quando o mercado está mais cético que os bastidores revelam coisas que mudam completamente a perspectiva. Porque enquanto essas previsões parecem distantes, um bloco formado por algumas das maiores economias do planeta confirmou algo que vinha sendo guardado a 7 chaves. Eles vêm trabalhando há anos com o XRP em seus sistemas financeiros. De um lado, projeções ousadas que parecem impossíveis, do outro, governos inteiros admitindo envolvimento com a tecnologia. A questão é, quando esses dois mundos colidem, o que acontece com o futuro do XRP? E antes de seguir, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque a informação que você vai ver agora não aparece no feed comum, ela só chega para quem realmente busca entender o que está por trás do mercado. Tudo começa em silêncio. Enquanto investidores comuns olham para o gráfico e tentam prever o próximo pump, bancos centrais de países como China, Rússia, Índia e Brasil estavam testando, ajustando e desenvolvendo soluções com o XRP. Não foi alardeado, não foi anunciado em rede social, foi feito nos bastidores, como sempre acontece com mudanças estruturais, até que, de repente, veio a confirmação. Eles não só estudaram, mas vêm construindo com o XRP há anos. Nós vemos aqui na matéria que bancos centrais do BRICS finalmente confirmam anos de desenvolvimento com o XRP. Nós vemos aqui abaixo que o desenvolvimento do XRP no BRICS de fato impulsionou inúmeros projetos importantes de infraestrutura financeira ao longo dos anos, com os bancos centrais afirmando seus esforços persistentes na tecnologia Ripple. Recentemente, uma série de documentos divulgados por Versam Al-Jarrah da Black Swan Capital revelou que os bancos centrais dos BRICS e suas instituições de desenvolvimento têm usado a infraestrutura do XRP Ledger como parte do seu plano para desbancar o domínio do dólar no sistema financeiro global. Vemos aqui a adoção do XRP e inovações em razão do BRICS remodelam pagamentos internacionais. Vemos aqui que a desdolarização. Evidências apontam para uma estratégia plurianual de XRP para o BRICS. Nós vemos aqui que materiais arquivados de fóruns econômicos do BRICS e do novo Banco de Desenvolvimento lideraram diversos esforços importantes de integração ao XRP, juntamente com relatórios técnicos que utilizam os recursos de custódia e automação do livro-razão como ferramentas viáveis para financiamento e liquidação comercial. Essas descobertas sugerem que a adoção do XRP pelo BRICS não é apenas uma reflexão tardia, ela revolucionou inúmeras iniciativas significativas de pesquisa sobre alternativas de infraestrutura digital transfronteiriça. Nós vemos mais abaixo aqui que as referências consistentes ao XRP-L em documentos de políticos são claras. Eles indicam que o desenvolvimento do XRP dos BRICS foi pioneiro em diversas áreas de foco essenciais para as instituições financeiras do bloco. Isso acontece particularmente agora, à medida que elas aceleram alternativas ao sistema de compensações baseados em dólares. Nós vemos aqui que o Banco Central do Brasil confirma testes ativos de XRP-L e aqui nós vemos desenvolvimento estratégico de infraestrutura revela planejamento de longo prazo. E caso os BRICS prossigam com a adoção em larga escala, os recursos de liquidação instantânea e programável do XRP-L poderão acelerar os pagamentos internacionais globais. Anos de pesquisa sobre o XRP do BRICS posicionaram os países membros para reestruturar canais financeiros alternativos que contornam a infraestrutura tradicional centrada no dólar por meio de uma base que eles arquitetaram.
Se realmente tudo que eles estão colocando aqui acontecer, aqui nós vemos os documentos, né, que foram aqui as evidências de que os BRICS estão aí trabalhando a todo vapor com o XRP, e tudo indica que eles estão tentando o quê? Uma desdolarização. E isso muda tudo, porque não estamos falando de startups ou de especuladores de mercado, estamos falando de blocos econômicos que movimentam trilhões de dólares em reservas e comércio internacional. E se essas nações começam a olhar para o XRP como infraestrutura, não é hype, é geopolítica em ação. É a busca por independência do dólar, é a criação de um sistema alternativo capaz de conectar países que sempre dependeram de intermediários financeiros. E é aqui que está a virada. Essa confirmação dá ao XRP um peso institucional que nenhuma outra altcoin tem hoje. Ela deixa de ser vista apenas como uma aposta arriscada e passa a ser considerada como peça estratégica em um tabuleiro global. E é exatamente aqui que aquelas projeções aparentemente absurdas começam a fazer sentido. Porque quando blocos inteiros de países confirmam que estão usando a tecnologia, a pergunta não é mais se o XRP será adotado. A pergunta é até onde o mercado terá que reprecificar o ativo para suportar esse nível de liquidez. E se você quer estar na frente quando essa resposta aparecer, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha este vídeo, porque aqui você não recebe rumores, você recebe os sinais que o mercado tenta esconder. Vemos aqui que analistas já projetaram cenários em que o XRP pode atingir valores de 100, de 1.000 e de até além de 10 mil dólares. Essas estimativas não surgem do nada, elas vêm de cálculos sobre fluxo de liquidação global. Pense em bancos movendo trilhões diariamente, corporações multinacionais roteando tesourarias inteiras, bancos centrais operando câmbio e mercados de capitais inteiros sendo tokenizados. Em cada um desses estágios, a demanda de liquidez exigiria que o XRP fosse reavaliado em outro patamar. Nós vemos aqui está o potencial de preço do XRP se bancos e corporações globais o adotarem totalmente, né? Então aqui nós vemos que o XRP pode chegar a 1.000 dólares se os bancos encaminharem os fluxos de liquidação. Os títulos dos tesouros corporativos em XRPL podem levar o XRP a 100 dólares. E vemos aqui que bancos centrais adotando o XRP pode levar o valor para além de 10 mil dólares. Nós vemos aqui abaixo que, olha só, em sua análise ele sugeriu que a obtenção de uma licença de banco fiduciário nacional nos Estados Unidos pela Ripple poderia abrir o primeiro grande caminho. Essa medida desbloquearia pelo menos 500 bilhões em fluxos de liquidações anuais, levando o XRP a um nível plausível de preço de 50 dólares, tá? Então vamos agora para os cenários de adoção bancária e corporativa. Tesourarias corporativas representam outro caso potencial de adoção. O analista afirmou que se empresas multinacionais como Apple, Amazon e Microsoft gerenciarem os fluxos de tesouraria por meio do XRPL, o volume poderá chegar a 5 trilhões anualmente. Nessas condições, o XRP pode subir para cerca de 100 dólares por unidade. E aqui abaixo nós vemos qual é o verdadeiro potencial de preço do XRP se a adoção for total. E aqui nós vemos que redes bancárias globais também emergiram como um impulsionador fundamental, com fluxos bancários correspondentes totalizando 6,6 trilhões por dia. Mesmo o roteamento de 5% desse volume por meio do XRPL equivaleria a 330 bilhões por dia. O especialista explicou que essa demanda por liquidez exigiria que o XRP fosse reprecificado com um valor projetado de acima de 1.000 dólares. Vemos aqui que bancos centrais e mercados tokenizados. Além de bancos e corporações, ele destacou a adoção pelos bancos centrais como uma fase crítica. O mercado global de câmbio processa 7,5 trilhões diariamente e o roteamento de 10% por meio do XRPL pode impulsionar o XRP para além de 10 mil dólares.
Mas ao final da matéria nós vemos que, em última análise, seu tópico pintou um cenário do XRP evoluindo para uma camada central para a troca global de valor, com bancos, corporações e mercados de capital adotando o XRP-L. A reprecificação do XRP poderia acompanhar a demanda de liquidez em cada estágio de integração. As projeções delineadas pelo especialista continuam a alimentar a discussão na comunidade. Com o fim da batalha judicial entre a Ripple e a SEC, a atenção agora se volta para os caminhos de adoção que podem moldar o valor de longo prazo do XRP. E aqui está o ponto mais importante. O preço do XRP não é definido pelo hype de varejo, ele é definido pela demanda de liquidação. Quanto mais dinheiro precisa atravessar a rede, maior a necessidade de preço para absorver essa liquidez. A matemática é simples. Se bilhões virar trilhões, o preço precisa se ajustar para que a engrenagem funcione. E isso transforma essas projeções ousadas em algo plausível, porque se o XRP se tornar a camada de liquidação global, não importa se hoje ele está em centavos ou poucos dólares. O que importa é o quanto de valor será obrigado a processar. Agora, trazendo para o gráfico diário do XRP, o XRP está cotado a 3 dólares e 17, mostrando uma recuperação consistente após semanas de consolidação. As médias móveis de 9 e de 20 períodos já se cruzaram para cima e atuam como suporte dinâmico hoje em torno de 3 dólares, indicando força compradora de curto prazo. O primeiro suporte relevante agora está em 3 dólares, né? Seguido de uma zona mais forte em 2 dólares e 76, que funcionaria como defesa em caso de correção. Do lado de cima, as resistências imediatas estão em 3 dólares e 19, onde o XRP está quase rompendo neste momento 3 dólares e 40 e 3 dólares e 65. Níveis que, se rompido com volume, podem abrir espaço para uma alta mais expressiva. No RSI, o indicador trabalha na casa dos 63 pontos, ainda longe da zona de sobrecompra, o que sugere espaço para continuação do movimento. E a tendência geral no gráfico mostra um rompimento de linha de tendência de baixa, algo que pode sinalizar o início de um novo ciclo de valorização no curto e médio prazo. No final, temos duas narrativas que se encontram. De um lado, países poderosos confirmando anos de desenvolvimento com o XRP, dando legitimidade institucional e geopolítica. Do outro, projeções mostrando que, se bancos, corporações e governos entrarem em massa, o preço terá que ser reprecificado em ordens de grandeza que hoje parecem irreais. O XRP deixa de ser apenas uma linha no gráfico ou mais uma altcoin listada em corretoras. Ele se torna a engrenagem invisível capaz de mover trilhões todos os dias, a ponte entre economias que buscam independência e mercados que precisam de eficiência. E toda transformação começa assim, parecendo absurda, até o dia em que se torna inevitável. A grande pergunta é, quando esse dia chegar, você vai estar preparado? Você vai ter estudado ou ainda vai estar olhando para o XRP como apenas mais uma promessa? Então, se você entendeu o peso dessa informação, já se inscreve agora no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque esse tipo de visão não aparece para todo mundo, só para quem está realmente pronto para enxergar o próximo movimento. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.